A gente está iniciando aí um processo de gravação. Muito bom dia. Estamos aqui na turma da 203 da Escola Jovem de Tubarão, turma espelho, turma incrível. E hoje é o dia 12 de março do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2021. Estamos às 10 horas e 34 minutos da manhã e eu estou falando via mídia do Google Meet. Estamos trabalhando o processo que dá origem às capitanias hereditárias no Brasil. Capitanias hereditárias. E é isso, eu estou com uma turma super maravilhosa. Essa turma educadíssima que está hoje comigo interagindo vai estar divulgando depois todas as suas pautas e explicações via YouTube dentro do nosso canal. A propósito, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam e também ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações. O objetivo deste canal é fazer a divulgação das aulas de história com fins escolares. Sintam-se muito à vontade para estarem escrevendo e também anotando suas dúvidas. Sou o professor João Batista Monteiro de Souza e estou na Escola Jovem de Tubarão com a turma espelho, a turma incrível do segundo ano 03. Deem um joinha se estão ouvindo, pessoal. Vamos que vamos, dele que dele. É isso aí, my brother. Vem com a gente, por favor. Quando nós falamos do processo que dá origem às capitanias hereditárias, quando nós falamos dos processos mercantis que organizaram o Brasil, nós devemos entender uma coisa. A colonização no Brasil, ela começa por volta de 1530, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, percebe que, especificamente, o ato de deixar o território brasileiro à mercê de inúmeras pessoas que muitas vezes seriam rapinagens, rapineiras e também que furtariam e usurpariam os nossos bens. Lembrando, em 1498, Dom Manuel I observa que, já com o Tratado de Tordesilhas, existiriam terras a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Isto ficou definido pelo Tratado de Tordesilhas. Isto ficou definido pelo Tratado de Tordesilhas. Eu gostaria de lembrar claramente a cada um de vocês estes detalhes. Quando, em 1498, secretamente, Dom Manuel I envia ao oeste do Oceano Atlântico um homem chamado Duarte Pacheco Pereira, Duarte Pacheco Pereira chega muito provavelmente em 1498 em um lugar próximo ao Maranhão. Então, muito provavelmente, o verdadeiro conquistador das terras brasileiras, em nome da coroa portuguesa, foi Duarte Pacheco, e não Pedro Álvares Cabral. Isto já é comprovado, isso já está no capítulo 1 do livro do Cotrim, que vocês têm a partir da página 10. É bom que se lembre deste detalhe importantíssimo, é bom que se lembre deste detalhe fundamental e substancial. Sabedor, então, deste mistério que ficava oculto pelos portugueses durante séculos, o rei de Portugal, Dom Manuel, manda em missão para o Brasil, só que, a princípio, de maneira declarada, uma esquadra liderada pelo belmontista Pedro Álvares Cabral, sai de Portugal com destino às Índias. Em meio ao caminho, passando ao Cabo Bojador, uma grande tempestade teria deixado à deriva as naus lideradas por Pedro Álvares. Ora, eles, durante vários dias e semanas, navegam em meio ao Atlântico e chegam em 22 de abril, no domingo de Páscoa, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1500, a um lugar que ele chama de terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz e posteriormente Brasil. Brasil por quê? Porque o litoral brasileiro era coalhado por uma Mata Atlântica luxuriante, uma Mata Atlântica incrível, uma Mata Atlântica impressionante. E esta Mata Atlântica, nobres amigos, nobres colegas, queridos alunos, ela, em específico, era permeada de uma madeira de lei
que liberava uma seiva sanguínea, o pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira de lei com uma dificuldade grandiosa de ser produzida em larga escala, apesar de tentarem fazer, principalmente na época dos 500 anos do chamado descobrimento ou do achamento do Brasil, mudas em grande quantidade do pau-brasil, principalmente para serem plantados nas escolas brasileiras. Infelizmente, houve uma frustração grandiosa, pois não conseguiu se produzir em grande quantidade. Tubarão teve vários lugares onde o pau-brasil foi plantado, mas praticamente nenhuma unidade escolar conseguiu obter êxito na continuidade desta planta, que acabaram perdendo a muda e a árvorezinha já recém-desenvolvida. Ora, aqui na região de Tubarão, na cidade de Capivari de Baixo, o grupo do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, na época chamada Tractebel Energy, vinculada ao Grupo Suez e hoje ao Grupo Engie, eram os responsáveis por fazerem esta muda em cativeiro no horto florestal da Tractebel, situado no bairro Santo André, no município de Capivari de Baixo, Santa Catarina, Brasil. Dando continuidade, por 30 anos, de 1500 a 1530, todo mundo deve compreender isso claramente, por 30 anos, cerca de 30 anos, o Brasil ficou abandonado, ficou à mercê. Este é um ponto claro. O Brasil ficou abandonado à mercê de corsários, de surrupiadores da nossa riqueza. The Rock, se vocês estão me ouvindo, deem um joinha, por gentileza. The Rock, por favor, sinaliza para mim. Para vocês terem uma ideia bem clara, pessoal, estão me ouvindo? Só gostaria que vocês dessem um joinha. Obrigado, vamos dar continuidade. Para vocês terem uma ideia clara, povo incrível, povo maravilhoso, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: os primeiros 30 anos da chegada, do achamento do Brasil pelos portugueses, liderados pela esquadra de Pedro Álvares Cabral, onde um homem muito inteligente chamado Pero Vaz Caminha escreve a certidão de nascimento do Brasil, isso já foi falado inclusive em outras aulas, o Brasil fica à mercê, à la vontade, ingleses, holandeses, espanhóis e principalmente franceses vêm para essa região explorar e roubar a madeira. Mas por que o Brasil não foi, então, no caso, já imediatamente, vamos dizer assim, organizado e consolidado pelos portugueses? Porque eles não encontraram metais preciosos. Mas, a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, nós temos a organização do que a gente chama de capitanias hereditárias. Foram 15 ao todo, que começaram a exploração e extração de madeira de lei. Nós tivemos duas capitanias que deram muito certo no Brasil. A capitania de São Vicente, onde hoje será o estado de São Paulo, e também a capitania de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, onde, posteriormente, os holandeses vão fazer uma grande invasão e vão criar o Brasil holandês, que será tema de uma próxima aula, onde teremos a oportunidade de discutir e de deliberar sobre a importância do povo batavo, do povo flamengo, sim, porque a palavra batavo significa holandês, holandês de origem alemã. E o povo flamengo também significa holandês, só que de origem francesa. Hoje, os meus nobres amigos flamenguistas, damos um salve a eles, pois o Flamengo foi campeão brasileiro do ano de 2020. Campeonato esse que acabou se estendendo até o ano de 2021, em decorrência da pandemia de SARS-CoV-2, de Covid-19, que infelizmente está assolando nosso planeta, gerando um saldo de mais de 2.600.000 mortos. São detalhes infelizes que nós acabamos tendo que abordar nessa discussão. As capitanias hereditárias, como falei, apenas duas deram muito lucro e deram certo de verdade. Os capitães mores eram homens que eram designados pelo rei.
Geralmente tinham algum título de nobreza ou geralmente tinham um vínculo muito grande com a burguesia lisboeta e lusa, num contexto geral. Eram homens de posses e eram homens que efetivamente iriam fazer com que toda a grande estrutura de Portugal fosse transmitida e transferida para o Brasil. Começaram a extrair a madeira de lei, o pau-brasil, e quem cortou a madeira foram os índios. João, eles foram escravizados no começo? Não. Os índios fizeram a extração voluntariamente. Os índios fizeram a extração da madeira voluntariamente. Este é um detalhe que eu gostaria de deixar claro a cada um de vocês. Eles ganhavam serrotes, ganhavam machados, ganhavam topeadores, ganhavam facões e cortavam a madeira. Ganhavam, professor? Sim, depois que eles cortavam, a ferramenta era deles. E vejam, os indígenas eles estavam ainda na idade da pedra lascada aqui no Brasil. Eles faziam suas pontas de flechas com pedras de sílex, que são aquelas chamadas pedras vitrificadas, de quartzo leitoso, geralmente, ou de outras rochas, como basalto, diabásio, enfim. E uma coisa interessante, séria, ampla, eles aceitavam numa boa. As mulheres indígenas acabavam, inclusive, se relacionando com os portugueses, e a partir daí nós temos a formação específica do povo brasileiro. A formação inicial, introdutória do povo brasileiro, com a inserção do europeu e do indígena. A mistura básica, étnica, entre o tronco indígena brasileiro com o português vai gerar o que nós chamamos de caboclo ou mameluco. Caboclo ou mameluco. Esse é um ponto que eu gostaria de falar a cada um de vocês aqui nesta sala. Uma coisa também deve ser esclarecida para vocês. Os índios inicialmente trabalharam, as indígenas, mulheres, recebiam pentes, recebiam espelhos, era muito bonito isso, mas a madeira de lei começou a ser toda extraída. E no lugar da madeira de lei do pau-brasil, com o fim da Mata Atlântica, com a extinção dos animais aqui existentes em grande quantidade, tinha muita onça-pintada, tinha muito jacaré, tinha muito lobo-guará, tinham animais nativos da fauna brasileira que hoje são encontrados apenas na floresta amazônica ou no Pantanal mato-grossense. Foram extintos. Professor, o senhor consegue comprovar isso para a gente? Sem dúvida. Eu gostaria de dizer para vocês que a cidade de Tubarão é um exemplo disso, de degradação ambiental, de destruição do meio ambiente e todo o entorno da nossa cidade. A cidade de Tubarão, aqueles que estão ouvindo esta aula e que não pertencem ao município de Tubarão, ela fica na Amurel, é a sede da Associação dos Municípios da Região de Laguna e fica no sul do estado de Santa Catarina. É uma das cidades mais importantes do estado e também do Brasil. Embora muitos não conheçam, a cidade de Tubarão ela teve uma importância grandiosa durante o processo de Revolução Farroupilha, auxiliando o município de Laguna. Nesta época, ela era apenas a vila de Nossa Senhora da Piedade, do Poço Grande do Rio Tubarão. Tubarão era repleta de mata atlântica verdejante e luxuriante. Boa parte dela foi derrubada e foi substituído por um parasita que veio para cá importado da Austrália, o eucalipto, que é uma madeira usada na construção civil, extremamente valiosa, extremamente cara, extremamente importante. Entretanto, o eucalipto é um parasita que acaba secando muitas vezes os nossos córregos e mananciais. Esse detalhe deve ser aqui por nós todos observado. O eucalipto substituiu boa parte então da vegetação nativa que tínhamos na região. Acabaram espantando também os indígenas aqui da nossa área, fazendo uma grande mortandade, e é bom que vocês lembrem que nós tínhamos grandes tribos carijós nesta região, que é chamada de Tubarão, em homenagem ao rio, que também é chamado de Tubnharô, no caso, pai feroz. É um dado muito interessante que eu gostaria de estar aqui abordando para cada um de vocês. Tubarão, que no mês de março, no dia 24, vai lembrar, sim, aí é um dado importante, os 47 anos
da grande tragédia que ceifou a vida de 199 pessoas, que foi a grande enchente de 74. Voltando, então eu disse para vocês, eu provei para vocês que nós tivemos muitos animais e a nossa flora também foi destruída. Mas o senhor não falou, por exemplo, se aqui em Tubarão tinham animais selvagens? Bem, essa eu deixei de propósito para uma pergunta grande do The Rock. The Rock que levanta seus braços, um homem forte, fantástico e maravilhoso, e que está aqui conosco desta aula especial que está sendo gravada, a nossa primeira aula gravada na Escola Jovem de Tubarão. Muito bom. Eu quero dizer a todos vocês, turma especial, turma espelho, turma fantástica que aqui está comigo, neste exato momento, a Amabile Mendes, o Guilherme Machado, a Bia Motto, o Davi, o Eric, a Mariana, o Cauã Canês, a Ana Beatriz Deodato, a Ana Luísa, o Ian, o Danilo, a Emanuela e a Ana Beatriz, que estão todos respeitando os princípios do Plancon Edu, o plano de contingência, tendo um afastamento, um isolamento e, ao mesmo tempo, estando também fazendo um trabalho de excelência e estudos na nossa querida Escola de Ensino Médio Dite Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Dando continuidade, eu gostaria que vocês compreendessem uma coisa importante. Tubarão, nas áreas da Madre, jacarés. Muito normal. Eu mesmo já parei algumas vezes, encontrei jacarés e acabei fotografando. Foram encontrados aqui nas proximidades também, até pouco tempo atrás. Inclusive, o senhor Joares Mai, que é um grande biólogo e também veterinário, encontrou uma onça parda na região de Itapirubá, para vocês terem uma ideia franca do que está sendo falado e abordado. Todos esses pontos, todos esses elementos são aqui por nós evidenciados. O litoral foi destruído e, especificamente, expurgado de suas grandes belezas naturais. Isto marca, isso choca, isso assusta bastante cada uma das pessoas. Gostaria de evidenciar isso a vocês. E as capitanias? As duas que deram certo, São Vicente e Pernambuco. E as demais? Olha, tivemos grandes, Itamaracá, Porto Seguro, Maranhão, Santana, sim, por quê? Porque pelo Tratado de Tordesilhas, para vocês terem uma ideia, no norte nós tínhamos Belém do Pará, ao sul nós tínhamos Laguna. Onde nós estamos agora seria, sim, terra da coroa espanhola. Tubarão é terra da coroa espanhola. São Ludgero, de onde eu vos falo, pertenceria também à coroa espanhola. O limite seria a cidade de Laguna. Eu gostaria de deixar isto muito claro a cada um de vocês. O limite seria a cidade de Laguna. Esses pontos fazem com que cada um de nós tenhamos a compreensão, estes fatos fazem com que cada um de nós tenhamos a compreensão de que o litoral foi extraído de sua madeira de lei, de suas riquezas, para que posteriormente ele fosse substituído pelas grandes lavouras de cana-de-açúcar. E assim, consequentemente, fez-se o uso da mão de obra escrava. Lembrem, os indígenas já estavam sendo dizimados ao longo de todo esse processo. Uma das formas de dizimar, mesmo que indiretamente, foram pelas grandes epidemias de gripe que acabaram sendo transmitidas aos indígenas que não tinham anticorpos para a sua proteção. Esse detalhe deve ser aqui por nós, então, alavancado. Este detalhe deve ser aqui por nós evidenciado. Indígenas sendo mortos, eles não eram aptos também, segundo consta, os portugueses para o laborativo agrícola, eles não tinham conhecimento de ferramental metálico, principalmente enxadas, foices e, ao mesmo tempo, o uso do arado, que seria muito útil especificamente para o trabalho agropastoril do cultivo da cana-de-açúcar no que nós vamos chamar de fazendas açucareiras ou na Casa Grande. Então,
ainda no século XVI, já nos findos de 1500, começa uma das maiores explorações humanas desagregadoras, a escravidão de seres humanos oriundas da África, um dos mais brutais trabalhos que foram feitos pela coroa portuguesa através de traficantes fazendo tráfico de seres humanos para o Brasil, onde para o Brasil e por conseguinte também para todo o continente americano, onde os seres humanos eram trazidos em navios chamados de tumbeiros ou navios negreiros. Todos esses detalhes que nós tivemos a oportunidade de vislumbrar aqui mostram um pouquinho do início da história deste que é o quinto maior país do mundo, o quinto maior país do mundo em extensão e em população e um dos 10 mais ricos países do planeta. O Brasil é a minha casa, é a casa de vocês. É uma casa mestiça, é uma casa linda, é uma casa que tem plurietnicidade, é uma casa magnífica. É a nossa casa, é o nosso ambiente. Nós que estamos no bairro Santo Antônio de Pádua, na Escola de Ensino Médio Dite Freitas do Governo do Estado de Santa Catarina, estudando História do Brasil, no segundo ano do ensino médio, falando de mercantilismo, de colonização, de grandes navegações e também de capitanias hereditárias. O início da formação desse país incrível que nós chamamos de Brasil, nossa terra Brasilis. Protejam ela. E, acima de tudo, se protejam, se cuidem, pois nós ainda passamos por períodos muito graves no município, no estado, no país e no mundo. Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui neste exato momento. Fiquem todos com Deus, bons estudos e um excelente final de semana para todos vocês.